Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banpará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. A pessoa física, ela é o ser humano considerado como um indivíduo na esfera legal e administrativa. Essa pessoa, ela é reconhecida perante a lei com direitos, e não só direitos, mas também deveres individuais. Então, as pessoas físicas somos nós, humanos, nós que existimos fisicamente, tá? E de acordo aqui com a parte que estuda o direito civil, existem duas teorias para explicar aqui qual seria o momento em que as pessoas elas passam a ter os direitos perante a lei, tá? Eu tenho a chamada teoria natalista e a teoria concepcionista. Atualmente, tá, o Código Civil que a gente tem, ele segue a teoria natalista. Essa daqui diz o seguinte: a personalidade civil de um indivíduo começa no momento do nascimento com a vida. Então, é a partir desse momento que uma pessoa física vai ser reconhecida como tal, vai ter a sua personalidade reconhecida. E aí, dessa forma, ela vai passar a ter direitos e também deveres, né? O nascituro, então, que é aquele que ainda não nasceu, enquanto no ventre materno ele possui apenas uma expectativa de direitos. E caso ele venha a nascer com vida, esses direitos eles vão se concretizar. Já na teoria concepcionista é diferente, porque essa daqui defende que a personalidade civil inicia-se já no momento da concepção. Segundo essa teoria aqui, o nascituro, que está para nascer, ele já é considerado uma pessoa para fins de direito, embora ele não tenha nascido ainda. Então, percebam essa diferença entre as duas. Na natalista, a gente tem uma expectativa de direito para o nascituro, e a partir do momento com o nascimento com a vida, aí ele passa a ter esses direitos, ele passa a ter uma personalidade civil. Agora, na teoria concepcionista, desde a concepção já existe essa personalidade aqui, tá? Então, tem um outro conceito aqui que a gente tem que definir também, que se trata de capacidade. A capacidade, ela é a aptidão para ser titular de direitos e também obrigações. E aqui a gente tem duas visões, tá? Tem a capacidade de direito e a capacidade de fato ou de exercício. A gente acabou de ver que na teoria natalista, as pessoas, a partir do momento com o nascimento com a vida, elas passam a ter direitos, tá certo? Essa é a capacidade de direito. Ela refere-se à aptidão para ser titular de direitos e também obrigações. Todas as pessoas, desde o nascimento, considerando a teoria natalista, têm a capacidade de direito. E esta capacidade é inerente ao status da pessoa e não pode ser perdida. Então, enquanto as pessoas existirem, né, fisicamente, enquanto elas estiverem existindo, elas têm a capacidade de direito, que é essa capacidade de ser titular de direitos e obrigações. Mas a gente também tem a chamada capacidade de fato ou de exercício. Essa daqui diz que é a capacidade de exercer por si mesmo os direitos e cumprir as obrigações. Essa capacidade ela está sujeita a certas condições, como, por exemplo, a maioridade e a plena saúde mental. Então, todas as pessoas têm a capacidade de direito, ou seja, todas têm direitos e deveres, mas nem todas as pessoas têm a capacidade de exercer esses direitos pessoalmente. Por exemplo, um menor de 18 anos de idade, ou ainda melhor, um menor de 16 anos de idade, ele é titular de direitos, capacidade de direito, mas ele não pode exercer esses direitos por conta própria. Eu pergunto, um menor, né, de 10 anos de idade, ele consegue fazer a abertura de uma conta corrente sozinho? Não, ele precisa ser representado pelos pais, mas ele pode abrir essa conta e o que estiver depositado lá vai ser dele? Sim, ele é titular de direitos, ele pode ter essa conta. O detalhe é que ele não vai conseguir fazer a abertura dessa conta sozinho, porque ele precisa de uma representação. Então ele tem a capacidade de direito, mas ele ainda não tem a capacidade de fato. Essa só vai vir, né, em regra, quando ele atingir a maioridade. Então tá aqui, ó, capacidade de direito desde o nascimento. Capacidade de fato, em regra, ela vai vir após a maioridade.
E aí, então, de acordo com esse conceito aqui de capacidade de fato ou de exercício, a gente consegue, então, desmembrar aqui na chamada incapacidade. E aí eu tenho a incapacidade absoluta e relativa. Só faz sentido esse desmembramento quando a gente está considerando aqui a capacidade de fato, tá? Bom, a incapacidade, em sentido amplo, são aquelas pessoas que não estão aptas ao exercício de seus direitos. Essa incapacidade dela pode ser de uma dessas duas formas. Então, aquele menor de 10 anos de idade que foi abrir a conta, ele é incapaz. Mas aí, ele é incapaz de forma absoluta ou ele é incapaz apenas de forma relativa? Nesse caso, se ele tem 10 anos de idade, ele é incapaz de forma absoluta, porque todos aqueles que são menores de 16 anos, eles são incapazes de forma absoluta. Já na incapacidade relativa, a gente tem aqueles que são de menores, mas maiores de 16 anos de idade. Então, 16 anos completos, 17 e menos de 18 anos, o menor aqui ele vai ser incapaz porque ele não consegue exercer todos os direitos por conta própria, mas ele é considerado relativamente incapaz. Ele já consegue ter apenas uma assistência dos pais, muitas vezes, para fazer determinados atos. Então, uma pessoa de 17 anos, quando ela for fazer a abertura de uma conta, ela não vai precisar ser representada pelos pais. Ela vai precisar de assistência, tá? É como se o pai estivesse lá só prestando uma assistência. Na representação é o pai fazendo o ato como se fosse para ele, só que fazendo para o filho. Na assistência ele só está ali junto prestando essa assistência, tá? Então, já fazendo esse link aqui, quando eu tenho a incapacidade absoluta, eu necessito de representação. É o ato pelo qual uma pessoa, chamada de representante, age em nome de outra, que é absolutamente incapaz, realizando atos jurídicos em seu lugar. E nos casos de incapacidade relativa, eu não tenho a representação, eu tenho a assistência, que é o ato pelo qual uma pessoa, chamada aqui de assistente, acompanha e auxilia outra, que é relativamente incapaz na prática de determinados atos jurídicos, complementando a sua vontade. Bom, mas além então dos maiores de 16 e menores de 18 anos, vejam que eu tenho outras pessoas aqui que também são relativamente incapazes. Quem são essas pessoas? Os ébrios habituais. Esses são aqueles que consomem bebida alcoólica de forma imoderada e constante, por hábito ou por vício, de forma que a bebida atrapalhe o seu discernimento. Então, se uma pessoa que ela bebe, seja por hábito ou por vício, e a bebida acaba então prejudicando o seu discernimento, ela vai ser considerada uma pessoa incapaz relativamente. Os viciados em tóxicos também, todos aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade. Pessoas que estão em coma, por exemplo, elas não vão conseguir expressar sua vontade. Segundo o nosso Código Civil, elas são incapazes relativamente. Os pródigos, quem são esses, Renan? Os pródigos são aqueles que dilapidam de forma imoderada seus bens e dinheiro, colocando em risco ou ainda a efetiva perda de seu patrimônio. Então, são aquelas pessoas que gastam muito e que, por isso, acabam daqui a pouco colocando em risco o seu patrimônio ou, eventualmente, até mesmo a perda efetiva do seu patrimônio. Essas são os pródigos, tá? Então, de novo, só para a gente fazer o link aqui dos assuntos. Quando eu falo de capacidade, eu tenho a capacidade de direito. Todas as pessoas têm desde o nascimento. Aí eu tenho a capacidade de fato, que é conseguir exercer de forma pessoal e sozinha, autônoma, se a gente for pensar dessa forma, esses direitos. Aí não são todas as pessoas. Daí vem o conceito de incapacidade. E ela é ou absoluta ou relativa. Mas a gente viu que essa incapacidade, ela vai cessar. Quando que ela vai cessar? Em regra, com a maioridade. Então, está aqui, fim da incapacidade com a maioridade. Mas ela também pode cessar através da emancipação. E a emancipação ela vai acontecer em algumas situações, tá? Primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença de um juiz, ouvido o tutor, se o menor ele tiver 16 anos completos. Então, pela concessão dos pais,
para aquele menor que tenha 16 anos completos, vai acontecer, então, pode acontecer a emancipação, e dessa forma aqui, a incapacidade relativa que esse menor tinha vai cessar, e mesmo com menos de 18 anos, esse menor ele vai ser considerado como absolutamente capaz e não relativamente incapaz. Ele vai ter aquilo que a gente chama de capacidade plena, mesmo não tendo atingido a maioridade, porque ele teve a emancipação, tá? Outras formas aqui de emancipação também, né, onde vai cessar a incapacidade pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação em grau em curso, pela colação de grau em curso de ensino superior. Não é matrícula, tá? Não é frequentar o ensino superior. Tem que colar grau, né? Tem que se formar. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego. Só que o detalhe, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos, de novo aqui tem que ter 16 anos completos, tá? Tem uma economia própria, tá? Em função desse estabelecimento civil ou comercial, ou então em função da relação de emprego, o menor que tenha pelo menos 16 anos completos tem que ter a sua economia própria, tem que conseguir se manter. Aí, nesse caso aqui, a gente também tem o fim da incapacidade. Beleza, tá? Em relação aqui à incapacidade, são esses os pontos que a gente tem que lembrar. Um conceito também importante, referente aqui às pessoas físicas, é em relação ao domicílio, tá? O domicílio, ele se refere ao local onde uma pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo. É o local onde a pessoa pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos e onde responde por suas obrigações. Então, o domicílio vai ser o local onde a pessoa ela vai responder pelas suas obrigações. E ele é o lugar onde a pessoa ela estabelece a sua residência, ou seja, o local onde ela mora, com ânimo definitivo, né? Onde ela está morando com ânimo definitivo. Em regra, o domicílio ele é voluntário, salvo as exceções legais. Então, por exemplo, né, se eu moro em Porto Alegre, né, com ânimo definitivo, o meu domicílio vai ser Porto Alegre. Tá? Se eu moro com ânimo definitivo em São Paulo, o meu domicílio vai ser São Paulo. E aí, para obrigações que eu tenha que responder, eu vou ter que responder em São Paulo, que é o meu domicílio, tá certo? Mas tem que ter esse caráter de residência em ânimo definitivo. E por que que ele é voluntário? Porque eu posso escolher, em regra, aonde que eu vou morar, né? Se eu quiser me mudar de Porto Alegre para Curitiba, eu posso fazer. E a partir do momento, então, que eu estabeleço a minha residência em Curitiba com ânimo definitivo, eu passo a ter meu domicílio em Curitiba. Por isso que ele é voluntário, tá? E agora alguns pontos importantes aqui em relação ao domicílio voluntário, tá? O domicílio da pessoa natural, pessoa física, pessoa natural, sinônimos, tá? É o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas, tá? Que é o que a gente chama aqui de pluralidade de domicílios. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma casa em Porto Alegre e tem, vamos pensar assim, né? Ela tem um apartamento em Porto Alegre e ela tem uma casa em Canoas, que é uma cidade vizinha ali de Porto Alegre. Se ela fica parte do tempo em Porto Alegre e parte do tempo em Canoas, onde ela viva alternadamente, o domicílio dessa pessoa vai ser qualquer um desses dois lugares. Na verdade, vai ser esses dois lugares, tá? Vai ser Canoas e vai ser Porto Alegre. Ou se ela tiver casa em Porto Alegre e casa em Florianópolis, também. Se ela viver de forma alternada em cada uma dessas cidades, ela vai ter o domicílio nas duas, tá? Por isso que a gente chama de pluralidade de domicílios. Mas, de novo, ela tem que viver de forma alternada. Não é, por exemplo, ter a casa em Porto Alegre e ter uma casa de férias em Florianópolis, porque dessa forma ela não vai viver de forma alternada, né? Ela só vai lá durante as férias. Tem que viver dessa forma aí. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Então, o lugar onde a pessoa trabalha, a gente também chama de domicílio, só que domicílio profissional, porque aquelas relações que sejam concernentes ao âmbito profissional dela, ao âmbito onde ela trabalha, né, âmbito trabalhista, aí o domicílio vai ser o local onde ela exerce a sua profissão.
Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um desses lugares vai constituir domicílio para as relações que lhe corresponderem. E aí a gente tem a pluralidade de domicílios profissionais, tá? Para cada lugar onde ela trabalha, se ela tiver que responder algo referente àquela profissão, aquele também vai ser considerado um domicílio profissional para ela. O domicílio do itinerante, que é aquela pessoa que não tem uma residência, tá? Que está constantemente em movimento, é o local aonde ele for encontrado, tá? Então, é uma regra diferente aqui. Para aquela pessoa que não tem uma residência com ânimo definitivo, que é a pessoa itinerante, o domicílio dela não é que ela não vai ter, ela vai ter o domicílio, mas o domicílio vai ser o local onde essa pessoa for encontrada. Se ela for encontrada em Florianópolis, o domicílio vai ser Florianópolis. Se ela for encontrada em Minas Gerais, vai ser em Belo Horizonte, né? Se ela for encontrada em Belo Horizonte, o domicílio dela vai ser Belo Horizonte. Perfeito, tá? Mas, detalhe, a gente viu que, em regra, o domicílio ele é voluntário, tá? Mas existem algumas situações, e eu só vou corrigir aqui, em que o domicílio ele não é voluntário. Ele é, ou a gente chama ele de necessário, ou a gente chama ele de legal, tá? Que é quando a legislação ela diz que para certas pessoas elas vão ter esse domicílio. Então, olha só, o domicílio dos incapazes, a legislação fala que o domicílio dos incapazes é o domicílio do seu representante ou então do seu assistente. Então, qual que é o domicílio de uma pessoa de 17 anos? O domicílio dela vai ser o domicílio do assistente dela. Se o assistente dela tem domicílio em São Paulo, vai ser São Paulo, tá? Se for menor de 16 anos, o do seu representante. Ainda, o servidor público, ele também tem um domicílio legal, que é o local em que ele exercer permanentemente as suas funções na esfera pública. Domicílio necessário ou então legal. Militares do Exército, aonde eles servirem, militares da Marinha e Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, da Marinha Mercante, o navio onde estiver matriculado, e dos presos, o lugar em que cumprir sentença, tá? Então, são situações aqui onde a legislação estipula um domicílio. O agente diplomático, ele pode ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro aonde teve domicílio, tá? Então, mais uma regra diferente aqui em relação ao agente diplomático. Ou ele vai ser demandado no Distrito Federal, né? Caso exista ali algum tipo de obrigação que ele tenha que responder, ou ele vai ser demandado no DF, ou então no último ponto do território brasileiro aonde ele teve domicílio. Se antes ele tinha domicílio em Curitiba, vai ser lá então o domicílio dele. Pode ser, né? De acordo aqui com o que o direito civil traz para nós. Bom, eu tenho a pessoa jurídica também. A pessoa jurídica, diferente da pessoa física, ela é uma entidade a qual a lei atribui uma personalidade que é jurídica, porque essas pessoas elas não existem fisicamente. E aí a legislação, sabendo que essas pessoas não existem fisicamente e por conta disso, né, elas não teriam essa capacidade de direito que a gente viu quando a gente estuda ali a pessoa física, a lei vai lá e atribui uma personalidade a essas pessoas. Como a lei está atribuindo, a lei estabelece que essa personalidade ela é jurídica, né? Porque existe apenas um campo jurídico, permitindo que essas pessoas então tenham direitos e obrigações como se fossem uma pessoa física, mas diferenciando-se por não ter uma personalidade física, que é o que a gente vê quando a gente estuda a pessoa física, tá? E como é que funciona então o nascimento de uma pessoa jurídica? Funciona assim: primeiro a gente tem a elaboração do ato constitutivo dessa empresa. E aí, se for uma associação, a gente vai ter o estatuto, por exemplo. Se for uma sociedade, a gente vai ter o contrato social. Primeiro, tá? Os representantes, os diretores dessa empresa vão elaborar esse ato constitutivo. E aí, depois, vai acontecer o registro desse ato constitutivo. Esse registro, ele pode ser no registro público de empresas mercantis, a junta comercial, ou então no registro civil de pessoas jurídicas. A partir do registro, aí, em regra, começa a existência legal das pessoas jurídicas. É a partir daqui, então, que elas efetivamente, né, nascem no campo jurídico, recebem a sua personalidade jurídica.
O detalhe é que em algumas situações, além dessas duas etapas aqui, ainda é necessário uma autorização pelo Poder Executivo para que essas pessoas tenham então a sua existência legal, tá? Exemplos aqui, quando a gente tiver sociedades estrangeiras ou caixas econômicas. Então, olha a diferença aqui. Se eu tenho uma pessoa física, o registro da pessoa física, ele tem apenas uma natureza declaratória, porque a gente sabe que, de acordo com a teoria natalista, a partir do momento com nascimento com vida, a pessoa ela já tem a personalidade dela, a personalidade civil. O registro dessa pessoa, ele apenas vai ter natureza declaratória. Agora, a pessoa jurídica, por outro lado, o registro do ato constitutivo, ele tem uma natureza que é constitutiva, porque se não acontecer esse registro aqui, a pessoa jurídica, ela não vai nascer no campo jurídico, ela não vai ter a sua personalidade. Ela só adquire a personalidade após o registro, tá? Então é importante entender essa diferença. E aí, em relação à pessoa jurídica, eu tenho aqui diferentes classificações para entender quais são as pessoas jurídicas que estão aqui no nosso país ou mesmo fora, tá? Então, olha como a gente abre o leque aqui. Eu tenho a pessoa jurídica aqui. Eu posso dividir aqui em direito público, que são aquelas pessoas jurídicas que são de direito público, e tem aquelas pessoas jurídicas que são de direito privado. Então, de direito privado, que é o que a gente tem em maior abundância aqui, eu tenho as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos, tá? São todos exemplos aqui de pessoas jurídicas de direito privado. Do outro lado aqui, eu tenho aquelas que são de direito público, tá? E eu ainda posso dividir aqui em direito público interno, aonde eu vou ter a administração direta e a administração indireta. E eu tenho aqui também o direito público externo, que eu vou ter os estados estrangeiros. Perfeito. No direito público interno, eu tenho a administração direta, que vão ser a União, os estados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios. Na administração indireta, eu vou ter as autarquias, as associações públicas, as fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Então percebam que o leque aqui de classificação das pessoas jurídicas, ele é bastante amplo, tá? A gente tem aquelas de direito público e aquelas de direito privado. E em relação ao domicílio da pessoa jurídica, como é que fica, tá? Porque da pessoa física a gente viu que, de regra, é o local onde elas fixarem residência em ânimo definitivo, e ele é voluntário, em regra também. Aqui na pessoa jurídica, para a União, por exemplo, que é uma pessoa jurídica de direito público, da administração direta, o domicílio da União é o Distrito Federal. Dos estados e dos territórios, o seu domicílio é a respectiva capital daquele estado ou do território. Atualmente a gente não tem mais território aqui no nosso país, mas antigamente tinha, tá? E aí o domicílio desse território era a sua capital. Dos municípios é o lugar aonde funciona a administração municipal. E das demais pessoas jurídicas, tá? Que não essas aqui que a gente acabou de ver. Em regra, o domicílio dessas pessoas vai ser onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou nos atos constitutivos, tá? Aonde elas elegerem lá um domicílio, vai ser o local, então, que vai ser o domicílio. Na falta dessa indicação, vai ser o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. E na situação de diversos estabelecimentos, cada um desses estabelecimentos vai ser considerado domicílio para os atos nele praticados. E aí a gente chama isso daqui de pluralidade domiciliar, só que aqui em relação às pessoas jurídicas, tá? E no caso de uma administração ou diretoria com sede no exterior, vai ser o lugar do estabelecimento cito no Brasil, a que ela corresponder, tá? Então, aqui em relação ao domicílio das pessoas jurídicas.